Convidamos agora Helena Fioretti, que proferirá a palestra O papel do Museu Integrado de Roraima na salvaguarda do patrimônio cultural. Helena Fioretti é licenciada em Ciências Físicas e Biológicas, com habilitação em Matemática, bacharel em Economia, especialista em Metodologia da Pesquisa, mestre em Ciência da Educação Superior, mestre em Economia, doutora em Educação, graduanda em Museologia e ex-conselheira de Cultura de Roraima, professora do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UE. Atualmente coordena o Museu Integrado de Roraima da Secretaria de Estado da Cultura e Turismo. Boa noite a todos os presentes. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, o convite da Clara, uma satisfação. Agradecer aos programas de mestrado da UER, também sou professora do mestrado profissional em Ensino e Ciência, do qual me honra muito também. Os programas de mestrado, futuramente doutorado da UER, eles têm tudo para ser realmente programas de qualificação de altíssimo nível, e eu já vejo isso no programa da área do direito, no programa na área do ensino, no programa na área da educação, do meio ambiente, e essa universidade, por esse caminho, tem tudo realmente para se consolidar como uma das melhores universidades do norte do Brasil. Eu me honro muito fazer parte desse corpo docente. Não sou professora da universidade, mas faço parte do programa, do qual me honra muito. Para a gente é uma satisfação, tanto ver o trabalho da Clara, um trabalho de mestrado que se preocupa com a questão da memória, do patrimônio. A fala da Ceci, a Ceci é uma pessoa que fala com propriedade porque ela viveu, participou ativamente, participa ativamente de todo o processo. Eu estou aqui em Roraima há 42 anos, não tenho a metade da fala da Ceci, e muito embora a gente tenha algumas leituras no campo. Eu vou, claro, minha pegada é uma pegada um pouco mais acadêmica, em função até mesmo da nossa trajetória enquanto profissional da área. E como a Ceci falou, como a Clara falou, não existe uma fala sem contextualização, principalmente se a gente se reporta à questão do patrimônio, da memória. Foi falado muito a questão da afetividade, Então, se a gente fala de uma maneira descontextualizada, a gente perde o link, principalmente da afetividade, Então, eu começo com essa fala buscando exatamente conceitos de patrimônio cultural. Então, essa ideia de conjunto e representação de obras e fazeres, isso é muito importante quando a gente para pensar. O patrimônio não é só o edificado. Tem importância o prédio antigo? Tem, porque ele também se reporta a uma época, a um estado, a um estado social, a um estado político, a um estado econômico, no sentido lato que eu estou falando. Mas também as formas de viver, as formas de se relacionar, também fazem parte de um conjunto de fazeres e de ações para caracterizar o que nós podemos compreender enquanto patrimônio cultural. Podemos passar. Então, eu trago também, para além das colocações da Clara, quando traz a Constituição, a gente traz a definição pelo IFAM. O IFAM nos diz que o patrimônio cultural é um conjunto de saberes, fazeres, expressões, práticas e produtos de uma sociedade ao longo de sua história. Então, não existe, de novo, uma situação de compreensão do que é patrimônio se a gente não traz a um contexto histórico, social, vivencial. Então, são considerados patrimônio cultural os monumentos, bens históricos, registros arqueológicos, paleontológicos, paisagens naturais. A gente esquece das paisagens naturais enquanto patrimônio,
gente tem que colocar isso como uma premissa, porque às vezes derrubar uma mata ciliar para edificar um prédio pode parecer moderno, mas nós estamos infringindo também uma violação do nosso patrimônio. A violação das áreas de proteção permanente, elas também ferem a memória, elas ferem a identidade, tá? Só para fazer uma referência. Muito bem, então o patrimônio cultural, pode passar no próximo, referencial social. É isso, é nesse aspecto que eu quero que a gente comece a se situar, porque também não tem razão de ser eu falar do museu se a gente não consegue entender esse espaço como espaço de referência da sociedade, né? Então, que permite que as pessoas se localizem num tempo, numa época e num lugar, num espaço, né? E aí, a partir daí, a gente começa a ter uma outra compreensão da função e do papel dos museus, e que museu não é só lugar de guardar coisa velha, né? Lugar de passado é no museu. A gente precisa romper com essa perspectiva, mesmo porque a gente precisa trazer essa noção de espaço cultural. Próximo. Então, o espaço cultural, olha lá, são os ambientes que processam as atividades onde os elementos da cultura se fazem representar. Uma praça é um espaço cultural, um teatro, uma igreja, a Casa da Cultura, né? Esses são espaços culturais. E eles também podem ser entendidos lá como não só os logradouros, que têm uma boa arquitetura antiga, mas também as obras artísticas, os lugares de memória e os museus. E aí, então, eu também não vou me demorar muito, porque aqui desde das 6 a gente pode deixar depois para um debate, uma troca de perguntas, né? E aí, então, a gente traz esse ícone, né? Então, no lugar onde você encontrar, pode não estar escrito a palavra museu em português, mas se tiver essa representação, ali tem um museu. É um ícone internacional de identificação mesmo dos museus. E aí, então, eu trago essa noção que já foi colocada aqui, a etimologia da palavra patrimônio, da mesma forma, né, da onde surge a palavra museu. Ela vem também do latim, né, e ela deriva lá do antigo grego. Eu acho isso muito legal. Então, a sua origem mitológica, o museu era o templo das musas. Museu, a casa das musas. As 9 musas da memória, a memória, as deusas da memória. Filhas de Zeus, como Mnemosine, a divindade da memória, que por sua vez é filha de Gaia, como Urano. Então, observa que desde a Grécia Antiga já existe esse conceito de memória e de lugar de memória, né? E por isso o culto aos lugares de memória. Por isso a reverência aos lugares de memória. Então, olha lá, olha que coisa mais interessante se dá. Mais ou menos há 260 anos antes de Cristo, já existia na Alexandria uma biblioteca Spampice com mais de 500.000 volumes. E ali foi considerado um dos primeiros museus instituídos. Um lugar de quê? Da ciência, da tertúlia, das artes, da troca de conhecimento e saberes. Lugar literário, né? E já na Idade Média é que a gente começa, então, a ter essa ideia de formação de coleção provocada principalmente a partir das grandes movimentações, né, das grandes expedições saindo principalmente da Europa, buscando outros caminhos. E aí a gente começa a trazer, nessas expedições, eu acho que isso aqui também tem um dado super importante, vocês devem ter algum conhecimento em relação a essas expedições que chegaram aqui no Amazonas e chegaram ao Rio Branco.
Então, uma dessas expedições de Alexandre Rodrigues, né, que teve aqui pela região também do Rio Negro, do Rio Branco, chegou até essa região, e isso era muito comum, né, e eu estou falando isso em 1780, 1790. Era muito comum sair carregando as coisas estranhas, diferentes, aquilo que não era por nós reconhecido, né? Então, você imagina lá, entre 1400 e pouco, 1500 e pouco, essa grande movimentação na África, aqui nas Américas, o que esse povo deve ter achado de coisa diferente, de forma de organizar a sociedade, de produzir o seu alimento, de construir a sua vida social. E aí, então, eles começavam a levar, né, exemplares das plantas, dos animais, de rochas, e aí, então, foi criada essa ideia dos gabinetes de curiosidades ou os quartos das maravilhas. Pode passar. E isso era mais ou menos o que representava. Era um ambiente onde tudo cabia, e tudo muito diferente, né? Os cascos das tartarugas, os arcos e flechas, os tambores e atabaques, né? O chifre dos animais, enfim. E aí é a partir da formação dessas grandes coleções que se começa então a pensar na institucionalização desses espaços. Pode passar. E aí surge então, já no século XIX, os grandes museus que a gente conhece ainda hoje. Dentre esses grandes museus que a gente conhece ainda hoje está o Museu Real, hoje, né, conhecido como Museu Nacional, no Rio de Janeiro, vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é de 1818. E para a gente aqui mais próximo, o Museu Paraense Emílio Beude, que ele é sediado em Belém, ele é de 1866. Então, observa a importância da instalação de um museu onde trata das questões da sociedade, da natureza, do ambiente como um todo, aqui na Amazônia, em 1866. Né? Que aí, quando a gente fala, ouve a fala, ou lembra da fala da Ceci, ou seja, aquela região ali do Pará, ela abarcava toda essa região até mais ou menos por aqui. Vamos lá. E aí, vamos lá, em 1946, vamos observar a data, 1946. Logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, surge o Conselho Internacional de Museus. Né? Esse conselho, ele atua de uma maneira muito efetiva, desde essa época, tem representantes do mundo inteiro. Eu também tenho uma honra muito grande de ser membro desse conselho. Eu sou membro desse conselho há basicamente 20 anos. E ele mantém uma relação formal com a Unesco e também ele é membro do Conselho Econômico e Social da ONU. Por que surge esse conselho? O Conselho Internacional de Museus, em relação à necessidade de proteção desses espaços de memória, desses espaços que guardam o patrimônio, né, em relação às guerras. Hoje nós estamos vivendo uma situação dessa. Né? Então, quem lembra ou pensa na Segunda Grande Guerra Mundial, não consegue fazer uma relação efetiva da destruição, do poder da destruição de uma guerra. Por isso esse conselho surge exatamente observando que as guerras, elas não podem destruir a memória, elas não podem destruir os indicadores da presença da produção humana. Né? Os museus, as igrejas, os grandes monumentos. E agora a gente está vendo isso de uma maneira muito recente, de uma maneira muito efetiva, e o que é pior, online. Né? Hoje a gente não precisa esperar que nenhuma carta ou nenhum jornal publique. Isso está na palma da mão, nos nossos celulares, o que está acontecendo em tempo real com o mundo. E aí então, olha lá, em 1972, o ICO ele traz um conceito de museu. Por que foi trabalhado esse conceito de museu? Isso porque
Hugues Varine, um museólogo francês, ele já vinha discutindo essa questão do papel social dos museus e a importância dos museus de contexto. Os museus não poderiam ser só um lugar de contemplação e de guarda das grandes coleções, geralmente vindas de grandes colecionadores, museus de artes. Mas o museu ele precisa se reportar a quem a ele pertence, a sociedade da qual ele faz parte. E começa a surgir aí, então, essa noção de museu integral. Museu que está integrado ao seu contexto histórico-social, histórico-cultural. E aí, lá em 2009, nós temos um marco extremamente importante, que é a lei que institui o Estatuto de Museus, aonde ele começa a estabelecer as diretrizes para que você possa entender a instituição museu. O museu ele não pode ser percebido, ou ele não pode ser tratado simplesmente como um depósito, um lugar onde eu guardo as coisas do antes, do passado. Ele precisa ter uma dinâmica com a sociedade. E quando a gente pega o Estatuto de Museus, a gente percebe isso em cada capítulo de uma maneira muito clara. E se você tiver um espaço que não atende a essas diretrizes estabelecidas no Estatuto, você pode ter um espaço de visitação aberto ao público. Você pode ter uma coleção visitável, mas você não tem um museu pela concepção do seu próprio conceito, que nós ainda estamos amarrados lá naquele conceito de 1972, que lá já fala da importância da integração dos temas e dos assuntos dos museus, da sociedade, para serem tratados nos museus. E aí, então, olha lá, em 2022, recentemente, depois de 4 anos de discussão, o ICOM chamou para essa discussão em razão da própria dinâmica da vida. A juventude, sabe dessa rapidez e dessa velocidade de mudança. Não é só transformação social, não. É mudança no sentido absoluto da vida. Nós tivemos algumas experiências muito interessantes. Uma jovem de 15 anos, ela não tem ideia do que é uma máquina de datilografia. Muitos aqui ainda podem não ter essa ideia. E uma máquina de datilografia não é um advento tão antigo. É um advento ainda da década de 80, 90. Aí você imagina a velocidade do mundo e como essa velocidade traz apagamentos. Faz com que realmente a gente perca essa noção da própria evolução. As coisas acontecem numa rapidez tão grande, isso é muito discutido na perspectiva e no olhar das culturas híbridas, que elas vão sofrendo tanta transformação e a gente precisa ter tanto cuidado em relação a isso, senão a gente acaba perdendo o fio da meada. E aí é onde entra o papel dos museus, fazer com que esse fio da meada continue sendo observado e sendo mantido. Orientados para o diálogo crítico sobre os passados e futuros, reconhecendo e lidando com os conflitos e desafios do presente, detém em nome da sociedade a custódia de artefatos e espécimes, por ela preservam memórias diversas para as gerações futuras, garantindo a igualdade de direitos e de acesso ao patrimônio a todas as pessoas. Os museus não têm fins lucrativos, são participativos e transparentes, trabalham em parceria ativa com e para comunidades diversas na recolha, conservação, investigação, interpretação, exposição e aprofundamento dos vários entendimentos do mundo, com o objetivo de contribuir para a dignidade humana, para a justiça social, a igualdade global e o bem-estar planetário. Então é uma tremenda responsabilidade uma pessoa que resolve, por uma questão ou outra, instituir um museu. Então, para se pensar em criar um museu, a gente precisa hoje, para além da história das coleções ou dos trabalhos de pesquisa, principalmente frutos dos trabalhos das universidades,
que geram muito acervo, simplesmente chamar de museu um lugar de exposição daquela coleção que eu consegui desenvolver ao longo da minha trajetória acadêmica. Precisa levar em consideração um conceito muito profundo e de alta responsabilidade em relação ao seu papel. Bora lá. Então, pensar os museus é inseri-los, né, no mundo em que vivemos. A gente precisa ter essa compreensão. Pode ser a coleção paleontológica da universidade, pode ser a coleção de peixes do professor, né, pesquisador da universidade, pode ser a coleção de artes visuais de um grande mecenas. Mas a gente precisa pensar nos museus com essa questão em mente, né? Entendê-los no mundo, inserido no mundo em que vivemos, na época e no momento em que nós estamos aqui. Os museus lidam com memórias coletivas e por isso são importantes na formação de identidades. Olha a relação de patrimônio cultural e formador de identidades, né? Então os museus, eles são exatamente essa ponte de conexão entre a memória, porque o objeto é o testemunho, né? E ele faz toda essa representação coletiva do lugar de onde ele está falando. Os objetos dos museus, eles geram narrativas que remetem a espaço, tempo, memória e história. São testemunhos vivos, né? De uma referência do passado e do presente. Isso é muito legal, principalmente quando a gente está trabalhando com a presença de pessoas mais velhas. Determinados objetos, eu acho que o Diego lembra disso, como é que starta, né? Como é que de repente está aquele objeto lá aparentemente estático, na hora que a pessoa olha e identifica aquele objeto, vem toda a memória, vem toda a infância. A Ceci colocou muito bem isso, né? A Casa da Cultura como um lugar de start de memória, né? Por isso ela deve ser entendida como patrimônio. Muito mais do que ela foi tombada, ela tem que ser entendida como patrimônio, porque ela é um referencial, porque ela starta a memória, né? De uma época e de uma sociedade. O acervo do museu, então, é um documento em si. Eles armazenam os fragmentos desse mundo em que vivemos, são os objetos, os testemunhos, né? Deixa eu puxar para lá. Bora lá. Eu estou aqui com a minha colega do museu, a Denise, uma pesquisadora, né? Hoje ela está lá no núcleo de estudos regionais, uma estudiosa dos elementos, né? Da manutenção da vida, do alimento, né? Isso é muito legal. Bom, então lá, o museu, como guardião do patrimônio natural e cultural, acho que vai entrar outro slide aí, ele é mediado, né, por diferentes ordens simbólicas, que lhe dão sentido e lhe aportam conteúdo como mentor do tempo, cumpre tornar presente o que está ausente. Eu acabei de falar isso. Aquele objeto que está lá, em princípio, é um objeto morto, mas na hora que a gente olha, na hora que a gente lida com ele, na hora que a gente lê a etiqueta de referência sobre ele então starta toda uma situação de tempo, época, né, entendimento de vida. Isso é muito legal. Valorizando o bem tangível e o intangível. A Clara também falou, ela fez uma referência sobre uma cestaria indígena, né? A cestaria em si é um bem material, mas a forma de fazer é um bem imaterial. Então é isso, é a relação do tangível e do intangível, que está impregnado naquele objeto, que faz com que a gente se remeta, né, a espaço, a tempo, a situação, de novo, econômica, social, ambiental, né? Se não fosse de fibra de buriti, né, não seria daqui, porque a nossa produção da cultura material dos povos originários tem muito a ver com o próprio contato e o próprio acesso a esse patrimônio natural que a gente tem. Aí eu trago é a partir das pesquisas que realiza, né, que interagem o homem em seu tempo e espaço. Eu coloquei lá, num dos conceitos, que é papel dos museus fazerem a investigação.
né? Então é a partir das pesquisas que os museus promovem é que eles chamam para essa interação entre o homem e o seu tempo no seu lugar. E aí eu trago uma provocação. Bora lá. Está tentando? Aí, do Mário Chagas, é uma grande autoridade da museologia social. Esse conceito de museu integral, para depois pensar, né, na integralização das ações do museu, culminou e caminhou hoje para o que a gente entende e trabalha com o conceito de sociomuseologia ou museologia social, do qual também sou doutoranda em Lisboa na museologia social. Aí então a gente olha para o museu, só para falar lá da fala do Mário, né? Ele entende os museus como a antropofagia da memória do patrimônio. Eu acho isso fantástico, né? Isso é extremamente provocativo e faz com que a gente realmente pare para pensar nessa falta, nessa condição de autofagia, né? Isso é muito legal. E aí eu trago a ideia do Museu Integrado de Roraima, né? Então eu falei no conceito de museu integral, trazido pelo ICOM lá em 1972, um museu de lugar, um museu onde ele está representando. Esse museu, então, ele é criado em 1984, né? É importantíssimo a gente falar que nessa época não existia educação superior instituída aqui em Roraima. Nós tínhamos raros pesquisadores de fora que vinham desenvolver alguns trabalhos aqui, cujo resultado das pesquisas o roraimense não tinha acesso, né? E aí então ele surge, tal qual o Museu Paraense Emílio Deu de 1866, com a missão e o compromisso de produzir conhecimento nesse ambiente tão desconhecido. Aí começa a importância desse museu na perspectiva da consolidação do patrimônio, da memória e do testemunho daquele lugar. Bora lá. Assim, aquela logomarca foi um trabalho, na época a equipe que estava na fase de montagem do museu abriu um concurso para os alunos de ensino médio, naquela época era ensino de segundo grau, e um jovem, né, entre outros, esse jovem ganhou com essa logomarca, é um Muirapitã, que ele é um símbolo, né, de boas-vindas, né, de bons preságios aqui na Amazônia, é um ícone principalmente da cidade de Santarém, né, tem o Muirapitã como seu representante, e aí então essa logomarca ganhou. E esse jovem aluno daquela época, né, de 1984, ele é o cartunista ainda hoje da Folha de Boa Vista, né? Então isso eu acho muito legal, é o Marcos. Então, na hora que vocês verem lá o Marquinhos, o cartunista foi o cara que apresentou essa logo lá em 1984, um jovem. Aqui é uma visão do Parque Amauá, o museu esteve e está sempre no Parque Amauá. Ali uma foto aérea do museu, à época, foi falado da demolição, foi falado da destruição, então eu trouxe uma foto para vocês terem noção de que prédio era esse. Passa outra, por favor. Essa é uma vista de cima, um prédio todo feito em madeira, né? A parte de alvenaria era uma parede de mais ou menos 70 centímetros, o resto tudo era em madeira, a madeira quariquara, que é uma madeira regional. Esse prédio originalmente não foi construído para ser um museu, ele foi construído como um dos equipamentos do Parque Amauá de 1980, ele foi criado para ser um espaço cultural. Quando se pensou na criação do museu, não tinha espaço e foi feita então uma adequação temporária para poder abrigar o museu. Um temporário que durou 38 anos, mais ou menos, tá? Em algumas boas, outras mais e outras bem mais situações, né? Então esse é o prédio. Hoje em dia, não se fala mais em fazer uma recuperação de um prédio desse, primeiro porque a quariquara já está proibida de retirar, ela não pode mais ser extraída.
Segundo, que até ouvindo a fala da Ceci, agora, também a fala da Clara, eu fico impressionada com a dificuldade do poder público em manter seus equipamentos, seu patrimônio, seus espaços. Isso é privilégio do museu? Isso é privilégio, né? Não, todos os espaços públicos, eles são muito mal cuidados. Não existe uma rotina e nenhum recurso recorrente para a manutenção desses espaços. Então, na hora que você vê, entra num lugar ou outro, nossa, chega a dar pena, tudo manchado, cheio de infiltração, fogo caindo, né, piso soltando. Então, eu fico impressionada com a questão. Constrói, mas não consegue manter. Aí chega um momento que é melhor derrubar e botar no lugar. E isso tem acontecido de uma forma muito recorrente e recentemente. O último testemunho do projeto Teremos Som, que foi o plano urbanístico da cidade de Boa Vista, foi demolido, o último testemunho, para abrigar uma secretaria. E era um prédio que estava em processo de tombamento. Então, ali para mim foi um crime sem precedente, porque ali desconectou toda uma forma de construir daquela época, da década de 40. Muros baixos, muito baixos. O que isso significa num ambiente de sociedade? Uma cidade tranquila, a necessidade do relacionamento com o vizinho. Todo o centro era feito com muros bem baixos, né? Então era a hora que você pedia a xícara do açúcar emprestado, que o vizinho sabia se você estava bem ou se não estava, né? Era a hora que o menino pulava o muro para roubar a mulher do vizinho. Relação social. E hoje isso está se acabando por um preceito terrível, né? A privacidade e a violência externa. E junto disso, os prédios também, públicos, eles estão perdendo. Essas características remetiam a um momento de uma sociedade para adquirir outros perfis, né? Para mim questionáveis. Enfim. Então, olha lá, o museu ele foi criado, né, em 1984 por um decreto governamental, foi inaugurado em 13 de fevereiro de 1985, ou seja, acabamos de completar 41 anos, né, e pertencia à estrutura da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto da época. O museu já foi da FEMACT, o museu já foi do IACT, hoje o museu é da Cultura, né, então também tem isso, a questão da perambulação entre as instituições. Isso também traz algum prejuízo, né? E aí, olha lá, essa noção de integral, estou falando 1984, lembra do conceito de museu lá em 1972, que foi estabelecido numa assembleia, né, lá em Copenhague. Depois nós tivemos uma mesa redonda no Chile, que foi muito importante para a definição dos novos caminhos da museologia. E aí, então, essa noção de integral, ela é trazida com a equipe que veio pensar no projeto do museu. Nessa época, eu estava chegando em Boa Vista, e eu me lembro que já tinha a biblioteca, já tinha a escola de música, tinha a divisão de patrimônio histórico e cultural, e a turma começou a pensar, precisa de um museu. Aqui em Roraima está precisando de um museu. E aí, então, na época, o secretário de Educação, Cultura e Desporto falou o seguinte, é para fazer museu, então vamos fazer um museu com seriedade. E trouxe para o meu entendimento as maiores figuras que poderiam discutir naquela época sobre uma estrutura ou um pensar de museu. Lembre-se, Roraima não tinha instituído a educação superior, né? Nós éramos um grande desconhecido da Amazônia e um desconhecido absoluto do Brasil. Muito poucas pessoas faziam referência, por exemplo, das áreas abertas, das savanas nesse ambiente de Amazônia. A gente mal conhecia isso no contexto de Brasil. E no Amazonas, outros estudos eram desenvolvidos, no estado do Amazonas, já o INPA se instalando, lá no Pará, mas aqui sempre muito incidido. E aí então foi feito um convênio com a Fundação Pró Memória, hoje IFAM, na época era a Fundação
pró-memória, né? Depois é que passou a ser chamado de Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Veio o Museu Paraense Emílio Geuge como uma grande referência e veio a Fundação Joaquim Nabuco como uma das maiores instituições à época para discutir essa visão de museologia numa perspectiva de sociedade. Essa fundação, ela criou o Museu do Homem do Nordeste, depois o Museu do Homem do Norte, o Museu da Sacaca, lá no Amapá, e depois, nesse mesmo processo, o Museu Integrado de Roraima. Então, essa noção de integral, ela já foi concebida na própria concepção desse museu, né? Bora lá, olha lá como é que ele surge, com o que objetivo? Pesquisar, identificar, cadastrar, registrar, fiscalizar, conservar, preservar, divulgar e expor de forma didática. Já vinha trazendo aí a noção de ação educativa e o papel educativo dos museus, o patrimônio natural, histórico e cultural do Estado de Roraima, utilizando-se de procedimentos integrados. Então, hoje a gente fala isso, né, o professor falou, essa perspectiva, né, das disciplinas que se integram, né, a interdisciplinaridade entre os saberes. É importante você falar do patrimônio na perspectiva do direito, mas olhando a arquitetura, olhando a história. Esse museu já nasce com essa perspectiva. Tá? Nessa intenção, o MIR se propõe a integrar pesquisa, educação e ação museal, com a finalidade de socializar a pesquisa, proporcionar a busca pelo conhecimento e estimular a participação da comunidade nos eventos que promove. Há muito tempo a gente ouvia a preocupação da área da pesquisa em popularizar o conhecimento. Hoje nós temos aí a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, há mais de 10 anos, fazendo esse esforço. Mas esse museu já surge com essa preocupação. Difundir o conhecimento, popularizar um conhecimento que era produzido num ambiente muito desconhecido no contexto da Amazônia e do Brasil. Vamos lá. Com esse entendimento, então, a conotação de integrado essa noção de integrado é dada como um elo que estabelece a ligação das ações, né, a elaboração da dinâmica do museográfico, o museográfico que se expõe no espaço, e o museológico, o que se estuda no âmbito dos museus. E a prática social, então não está desvinculado do próprio contexto do movimento da sociedade. Buscando uma narrativa museal própria a partir do entendimento e reflexão do homem e da realidade social do qual ele está inserido. Então, assim, eu acho que é muito importante essa fala, nesse momento, no âmbito de academia, né? Ouvindo num seminário de uma mestranda como requisito de produto de pesquisa, que por mais que a sociedade seja dinâmica, a essência desse museu precisa se manter, porque ele vem demonstrando a ruptura de uma ideia de museu tradicional para um museu de contexto social. Tá? E um museu que desenvolve pesquisa, organiza acervo, mas também cuida desse material. Vamos lá. Eu trago algumas fotografias da época, as crianças, né, que frequentavam aquele espaço. Era um lugar que a gente estava aberto ao público de terça a domingo, de manhã e de tarde. Né? Então, para ver a dinâmica que esse museu alcançou. Né? Olhando os nossos registros, nós já temos mais de 100 mil registros de visitantes, considerando que ele ficou 12 anos fechado. Então, realmente, um museu muito utilizado e isso é muito legal, porque mostra a importância desse equipamento cultural para a sociedade. Vamos passar lá. Passou ou não passou? Ali, olha, era aspecto do ambiente interno, para quem não conheceu o museu. Né? Hoje nós trabalhamos com as crianças a noção de educação patrimonial, levando as crianças às ruínas do museu.
Então ali a gente leva a planta baixa, a gente leva a fotografia do museu e as crianças vão identificar no chão onde era a sala de exposição, onde era a sala administrativa, onde eram os banheiros, onde eram os espaços. É um trabalho muito legal, né? O Diego foi nosso colega até alguns meses atrás, mas o Diego não sai do museu, ele é coisa nossa, o Diego é coisa nossa. Então a gente trabalha com isso, né? A importância da gente fazer essa referência sobre aquele lugar para a gente, inclusive, entender por que ele não está mais ali. Bora lá. A estrutura hoje do museu pertence à Secretaria de Educação, de Cultura e Turismo. Nós somos um museu, uma diretoria de pesquisa e estudos amazônicos, temos uma divisão de documentação e arquivo, de educação e divulgação, de estudos e pesquisas amazônicos, nas ciências humanas e nas ciências naturais. Por isso que a gente acaba tendo um acervo tão diversificado. Nós não somos o museu do índio ou do indígena, nós não somos o museu da zoologia. Vamos passar. Aqui a gente fala, né, dos nossos trabalhos, como é que a gente mostra. Depois, se a Clara quiser, eu deixo o material todo com vocês. Vamos passar. E eu queria trazer isso, a tipologia desse acervo, né? Isso tudo para a gente compreender a nossa essência daquilo que a gente veio falar à luz da proposta seminário, a noção de patrimônio, tá? Então, olha lá, nós temos um acervo botânico, com mais de 16 mil plantas catalogadas. Esse acervo ficou na Universidade Federal por mais de 10 anos. Ficou lá por 6 meses, por falta de condições no prédio, e acabou ficando 10 anos. Mas ele já está repatriado no seu devido lugar, numa sala refrigerada, um ambiente de luz escura, né? Então, ou seja, já repatriando todo o acervo de volta para as dependências do museu. Nós temos ainda uma cartoteca, que é uma coleção de frutos, que surgiu com o trabalho de um pesquisador que estava estudando os primatas. Mas ele precisava conhecer o que esses primatas se alimentavam. Aí gerou a coleção de frutos. Bora lá. Nós temos um acervo zoológico, com mais de 20 mil exemplares, de insetos, de répteis, de quelônios, que vai, né? De camarões e caranguejos. Os nossos colegas hoje que estão na universidade, a Patrícia e o Luiz Fernando, que vieram estudar os crustáceos, já agora em 2006, 2008, né? Até então não se tinha estudo de crustáceo em Roraima, a importância da pesquisa, né? E tem camarão em Roraima? Tem, né? Principalmente ali no Alto Alegre, um dos maiores problemas quem faz a despesca são os camarões. Primeiro retira os camarões, são sacos e sacos de camarões, né? Aí distribui para a comunidade para depois fazer a despesca. Eu falei, me chama para a despesca dessa, que eu quero, né? Olha lá, temos vertebrados e invertebrados. Aqui um aspecto do herbário, né? O que é o herbário? É o local onde estão depositados os exemplares de plantas. Assim nós temos o insetário. Bora lá. E continuando na tipologia, eu já falei das plantas, já falei dos bichos, agora eu vou falar do acervo arqueológico. Esse acervo é de responsabilidade da União, porque todos os bens que estão no subsolo são de responsabilidade da União. Então, o material arqueológico também. Nós temos uma coleção extremamente importante de uma pesquisa que foi realizada entre 1985 e 1987. As próximas pesquisas de arqueologia aconteceram agora 2, 3 anos atrás, no sul do estado, lá na caverna do ET. Então, entre 1985 até 2021, 2022, não se tinha pesquisa em arqueologia em Roraima. Aí agora, depois da pesquisa da doutora Marta, lá no sul do estado, a vinda da arqueóloga do Museu Parense Emílio Gueus, do doutor Edith, esse trabalho está começando a ser implementado, né? Então, a nossa expectativa é que a gente consiga atrair arqueólogos profissionais inexistentes em Roraima, diga-se isso também, né? Para que a gente comece a fixar esse pessoal para dar continuidade, não só na questão
do acervo do museu, mas dá continuidade às pesquisas em arqueologia. São várias caixas, são fragmentos de ossos, né? São urnas funerárias, são ossos humanos, material lítico, machadinhas, batedores, pilões, e eu achava que cada caixinha era um item. Agora, com a doutora Edith, eu aprendi que cada item dentro de cada caixinha é um item. Aquilo que a gente pensava em 1.000, 2.000 itens, hoje já se reverteu a 50.000, né, Então, ou seja, nós temos um acervo extremamente importante e que depois de 40 anos, quase 40 anos, ele começa a ser estudado de novo, né? Logo o relatório da doutora Edith vai ser publicado e aí vocês vão ter acesso ao que significa esse acervo dentro do museu. Bora lá. A cultura material indígena é muito importante também, um acervo de 40 anos, dos povos mais representativos que nós temos aqui. Hoje nós temos inclusive alguns objetos do uso oral, que são um povo que vive ali na região adentro da Venezuela, mas que já está citadino aqui em Boa Vista. Nós temos material oral também. A história social, então a turma da história, a turma do direito, né? Então nós temos um acervo documental impressionante, em várias categorias, da foto, do vídeo, documentos do próprio museu, da história do museu, da administração do museu, mobiliário, né? Das artes visuais. Eu acho que nós temos a coleção mais importante do Estado em artes visuais, em relação à representatividade, vocês precisam conhecer, né? E a biblioteca especializada. Nós temos também uma biblioteca especializada, que foi pensada, que foi instituída na própria estrutura do projeto do museu. Então o museu já vem também com uma biblioteca especializada. Tem a biblioteca pública central e tem uma biblioteca especializada. Para hoje, todo mundo tem nas suas instituições, né, no tribunal, todo mundo tem as suas bibliotecas, mas para a época era extremamente importante a formação de uma biblioteca especializada. Numa época em que nós não tínhamos livraria, nós não tínhamos internet, né, para poder comprar lá da Amazon os livros, né? E nós então tínhamos um trabalho imenso de arrecadar esse material. Então, os boletins de publicação científica, tudo lá, os relatórios de meio ambiente, está tudo lá, né? Então é um acervo também que vale a pena ser bisbilhotado, eu digo assim, né? Então, com essa intenção, a proposta do MIR é integrar pesquisa, educação e ação museal. Que a ação museal é a catalogação, o registro, a conservação, né? Com a finalidade de socializar essa pesquisa, estimular a busca pelo conhecimento, contribuir para os processos de aprendizagem e divulgar o patrimônio cultural do Estado. Bora lá. E aí, então, olha, nós temos uma lacuna. O museu ele foi fechado em 2011 por problemas estruturais, tá? E o prédio foi se degradando com o tempo, porque é aquela história, enquanto não fecha, a gente dá um jeito e não tem. Mas depois que fechou, acabou. Foi o que aconteceu com a Casa da Cultura, foi o que aconteceu com o Teatro Carlos Gomes, né? Foi o que aconteceu com outros espaços culturais. E aí, né, com todo respeito e seu posicionamento, nós temos que ser muito críticos, né? Infelizmente, esbarra necessariamente pela visão do gestor, né? Então, o gestor que não tem sensibilidade, o gestor que não tem a apropriação desse patrimônio, que não incorpora dentro do seu imaginário, ele não te pertence. Então, tanto faz ter como não ter. E nós tivemos um período que esses equipamentos foram todos sucateados. O Teatro Carlos Gomes, a Casa da Cultura, a Escola de Música, o museu e assim vai. Então, aqueles equipamentos culturais de obrigação, né, de manutenção do poder público, que é onde faz a fruição. Imagina se todo grupo de teatro tivesse que montar o seu teatro, né? Imagine se todo produtor
cineasta ou documentarista tivesse que montar a sua sala de cinema. Então, o poder público, a mão do poder público entra aí, na infraestrutura para fruição. As galerias de artes, os museus, as bibliotecas, os teatros, né? Os espaços de memória, os palácios da cultura, as casas de cultura, né? Mas, infelizmente, a gente se depara com isso. E as vozes isoladas, elas não conseguem fazer eco, elas não conseguem reverberar, elas não conseguem fazer aquilo que a gente precisa, que é gerar a onda até atingir o outro. E aí as coisas vão. E chega numa época que não tem mais o que se fazer. E aí, então, em 2022, quando o museu vem para a Secretaria de Cultura, a gente volta a dar uma outra dinâmica. Nesse período, o acervo foi jogado fora? Não. O museu acabou? Não. As pesquisas continuaram. Uma visitação correndo, que era chamado de um projeto Museu da Escola, continuou. O que o museu não tinha era um espaço aberto para visitação pública, mas ele organizava as suas estratégias para se manter de uma forma ou de outra conectado, mesmo que de maneira muito modesta, com algum segmento da sociedade. No caso, o Museu da Escola eram ações voltadas principalmente para o interior, nas escolas e algumas escolas da cidade. E aí, então, quando o museu vem para a Secretaria da Cultura, a gente tem que repensar isso, né? Não é possível que numa Secretaria de Cultura o museu ele não se restabeleça do ponto de vista do seu fazer. E a gente começa fazendo um curso de manutenção e conservação em acervo de papel, né? E passamos uma semana e depois a aproximação dos pesquisadores. Essa é a doutora Edith, a de lista, e a doutora Marta, a de amarelo. São as duas arqueólogas. A doutora Marta em processo de doutoramento na USP, né? Fazendo o doutoramento dela aqui lá em São Luís do Mauá, na caverna do ET. E a doutora Edith, por conta dessa notícia, veio estudar o acervo do museu que estava há 40 anos lá, quietinho, dormindo, esperando um arqueólogo. Aí nós começamos a fazer uma itinerância dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 2022, 23, 24, 25. A gente está no interior, a gente sai em caravana, junto à Universidade Federal, junto à Universidade Estadual, né? Então nós estamos toda essa dinâmica. No ano passado nós tivemos mais de 3.000 assinaturas em visitação no interior, né? Em 2025, 2024 mesmo. Olha aí, e aí nós tivemos então que nos reinventar. Nós estamos hoje locados em 2 blocos do que foi edificado do Parque Tecnológico, lá no Parque Anauá, né? Nós ficamos com o bloco B e uma parte do bloco C, e uma vez fixado, né, estabelecido esse espaço para a gente então passou a organizar uma exposição, porque o museu ele precisa, antes de tudo, está escrito lá no conceito, ele precisa estar à disposição da sociedade. Se ele está fechado, se eu chegar num lugar e ele está fechado, não tem ninguém, eu tenho que ir atrás de alguém, ele pode ser tudo, mas ele não pode ser conceituado como um museu. Então a gente providenciou a organização de exposição, né, de longa duração sobre um tema. Nós estamos trabalhando o tema das savanas de Roraima, e aí então, nesses corredores. E está sempre assim, ó, cadê? Está sempre assim, está sempre cheio. Amanhã a gente já recebe outro grupo de alunos, e segunda-feira de novo, e terça-feira também, e quarta também, né? E depois em abril de novo, né? E está sempre assim. E aí então passa lá. O museu, né, ele, por mediar as diferentes ordens simbólicas, valoriza o bem tangível e intangível. Os museus, eles são pontes, eles ligam e eles desligam, tá? Busca nas diferentes práticas e plásticas as linguagens que se estabelecem a partir da arte visual e a conexão entre a cultura das populações tradicionais e a sociedade ocidental e regional, com a expectativa de valorizar o patrimônio cultural local.
O museu deve ser compreendido como um espaço que possibilita o diálogo entre a diversidade, construindo identidades e um sentimento de pertencimento. A gente precisa compreender esse ambiente que nós estamos, que é um ambiente diverso, é um ambiente contraditório, é um ambiente plural, é um ambiente que tem o outro e que precisa ser respeitado aquele que chegou antes. E esses são os temas que o museu tem que trabalhar. Aí eu penso com você, e se a gente não cuida do patrimônio? E se a gente não cuida dos espaços que abrigam esse conjunto de testemunhos da memória? Eles estão fadados a se acabar. O fatídico incêndio do Museu Nacional, em 2018, quando o museu completou 200 anos. Aquele museu real que eu mostrei lá para vocês, de 1818, ele sofre um grande incêndio em 2018. E assim aconteceu com o nosso. Em 2011 o museu estava cheio de formiga, saúva, vai lá, cheio de cupim. O espaço precisou ser desocupado, porque a Defesa Civil disse que estava correndo risco, né, para as pessoas que estavam ali dentro, funcionários ou visitantes. E uma vez que desocupou, como diz o outro, olha, o acervo da arqueologia jogado. E aí então ele começou a ser desmontado. Isso já em 2023. O auditório, essa foto também você apresentou, né, parecida com essa. E aí, volta lá um pouquinho. E isso aconteceu, gente, em maio, final de abril, início de maio de 2023. Maio é o mês que se comemora o Dia Internacional de Museus. É brincadeira, né? O Museu Nacional sofreu um incêndio, né, terrível quando completou 200 anos. O primeiro museu do país sofre um incêndio 200 anos depois. E o Museu Integrado de Roraima, ele é destruído do ponto de vista da sua estrutura física, né, no mês que se comemora o Dia Internacional de Museus. Pode passar. E aí, então, olha, isso gerou, eu acho que você também falou, uma ação do Ministério Público Federal e do IPHAN, porque esses dois órgãos estavam muito preocupados com o destino do acervo arqueológico. Mas antes disso, desde quando o museu foi fechado, o Ministério Público Estadual abriu uma ação civil pública, né? E essa ação foi andando, bora lá. E aí, então, em 2025, a gente recebe uma inspeção judicial. Porque o prédio foi demolido, só foi agravando, né? O museu fechou, cadê o acervo? Como é que está a proteção do acervo? Esses são os cuidados. Alguém precisa estar com isso em mente, porque se ninguém fala nada, esse material já estava jogado em qualquer depósito, em qualquer lugar. Então, esses órgãos, essas instituições, os ministérios públicos, a universidade, a OAB, né? Então, os movimentos do mestrado, dos acadêmicos, eles precisam todos estar muito atentos para que essas coisas não aconteçam. Não é só com o museu, não. É com tudo que se refere àquilo que nos pertence, ao nosso patrimônio. A invasão da mata ciliar, né? A destruição de um outro ambiente para construir, sei lá eu o quê. Então a gente precisa, enquanto sociedade, estarmos alertas, atentos, para que a gente acione os órgãos que poderão se manifestar e proteger o que nos pertence. O papel dos museus na salvaguarda do patrimônio, né, são espaços de resistência. Né? Então eu trabalho muito com essa expectativa. Os museus entendidos como espaços de resistência. Nessa perspectiva da museologia social, um museu que discute o contraditório, um museu que valoriza exatamente as diferenças as falas polifônicas, né, se tornando espaços de resistência. Né? Eles são espaços de resistência quando eles preservam as memórias plurais. Desafio narrativo
cooperativas e promovem direitos humanos, funcionando como centros de mediação cultural e pensamento crítico. São espaços que oportunizam o acesso ao conhecimento de forma democrática e inclusiva. Todo mundo pode entrar lá. Outro dia eu recebi uma ligação de um homem que falou o seguinte: é do museu? Eu falei: pois não, pode falar. Eu estou querendo visitar, mas eu posso entrar de bermuda? Claro, o espaço é seu, né? A gente não pode dizer não, a gente tem que ter sempre a visão do acolhimento e do bom recebimento. Eu falei para ele: seja muito bem-vindo. O MIR resiste no tempo, nas intempéries e ao descuido. O museu nunca fechou do ponto de vista institucional, o museu sempre manteve as suas atividades, algumas vezes mais próximas, outras vezes mais longe, mais distantes da sociedade. Bora lá. E ele então se reinventa. Eu vejo assim, né? Eu estou aqui há 42 anos, eu comecei trabalhando no museu em 1984, eu saí em 87, eu voltei em 2009, eu saí em 2000, eu voltei em 1993, eu saí em 2009, eu voltei em 2022. Então, ou seja, roda, eu caio no museu, né? Vou para lá, vim para cá, eu caio no museu. Então, ou seja, eu venho acompanhando a trajetória do museu. Algumas vezes o museu está muito bem, às vezes não tão bem e às vezes bem pior, né? Mas acontece que nessas andanças, e isso não é exclusividade de Roraima, é uma lástima ter que dizer isso, mas isso não é uma exclusividade do estado de Roraima. Isso é uma situação recorrente no país. Museus fechados, museus abandonados, falta de políticas dos municípios e dos estados, né? Descaso com os museus privados, os pequenos museus. E aqui no estado de Roraima, há 42 anos eu aqui, nós temos duas instituições museológicas, o Museu Integrado de Roraima e o Centro de Memória e Cultura do TJ. Não existe outra instituição museológica na perspectiva do que se entende do que é museu, lugar de memória, espaço, nesse conceito que a gente entende de museu, né? O museu ele se reinventa porque ele reconhece a sua relevância no contexto científico e cultural do Estado. Porque ele busca se manter acessível e conectado com a sociedade. Porque ele pesquisa, conserva, protege, expõe e divulga o conhecimento presente em cada item do seu rico acervo. Porque ele se firma no conceito de museu. E por estar aberto ao público é uma forma de fortalecer o patrimônio cultural de Roraima. Bora lá. As nossas atuais atividades, né? Então, todos nós somos mediadores. Eu, o Diego, a Denise. Então, não tem fulano da pesquisa, ciclano é da manutenção. Todos nós somos mediadores. Todos nós estamos capacitados para receber o público. Todos nós fazemos isso com muito carinho. Esse é algum outro aspecto. Você pode ver que cada foto é uma pessoa que está fazendo a mediação. Pode passar. Doutor Silvio, a gente dá também aulas dentro do espaço do museu, não raro, né, seja da Universidade Federal, da Universidade Estadual, ou às vezes lá do Instituto Federal da Manjari. Então, recorrentemente, a gente está também organizando aulas dentro do museu. Oficinas pedagógicas. Amanhã vai ter a oficina Detetives do Sabor, com as crianças de 12 anos. Depois a gente conta, né? Detetive do Sabor é segredo. Bora lá. Esse é um laboratório, mais um ambiente de exposição, pode passar. A mídia está se preocupando, se interessando. Recentemente, o Fala Marco X esteve lá, para a gente foi uma honra, né? Falar do museu nos seus 41 anos. Essa aí é a organização da aula que nós vamos começar com os alunos do curso de Artes Visuais da Federal. As professoras foram lá reconhecer o acervo e o ambiente para a gente começar a projetar a aula junto delas. No domingo já vai ter oficina de mediação para esses alunos do curso de Artes Visuais, né? Visitantes internacionais, estamos recebendo muitos visitantes, principalmente da Guiana, além da turma que vai subir o Monte Roraima, todo mundo está passando pelo museu, isso é muito legal também. E essa é a nossa equipe. Hoje somos todos a nossa equipe, está aí no museu. Trabalhamos de 7h30 da manhã às 5 da tarde, ininterruptamente.
fazendo atendimento ao público, fazendo a manutenção do acervo, fazendo a organização desse acervo. Um trabalho imenso, porque nós precisamos recatalogar, reorganizar tudo para voltar a colocar o museu no prumo, do ponto de vista museológico. Né? E estamos conseguindo. Gradativamente, estamos avançando com uma equipe bem pequena. A turma mais de azul, São Popular, é a turma de serviço terceirizado, né? E os outros, os demais, somos nós. 2, 4, 6, somos 6 técnicos no museu. Tá? Bora lá. E aí, então, a gente completou 41 anos, com muita alegria, né? Com enfrentamento e com a convicção de que nós estamos resistindo. E não é só a resistência da permanência da instituição, é a resistência para a proteção do patrimônio do qual o museu se responsabiliza. Né? Então, a organização dos espaços, a catalogação do acervo, as formas que a gente está lidando na condução do visitante, a responsabilidade da informação para o visitante, isso tudo faz parte do trabalho que a gente está entendendo enquanto ressignificação do museu, sem perder a sua essência, a sua missão inicial. E aí a gente fez, a nossa estudiosa aqui na área da cultura alimentar, fez aí as bolachinhas comemorativas, 41 anos do museu, que foi lá nesse dia ganhou bolachinha, né? Enfim, e é isso aí, o papel dos museus é para salvaguardar o patrimônio, esse é o papel. Né? E nós estamos aqui com essa finalidade, com esse desejo, e cada vez mais pedindo para que a sociedade sim se manifeste. Hoje nós temos uma expectativa da construção da sede definitiva. Se a gente considerar que a outra sede não era uma sede do museu, era uma sede realmente adaptada e tinha vários problemas. Imagina, começa que era um espaço todo na madeira, todo em veneziana vazada, né? Então tinha uma série de problemas ali do ponto de vista do próprio fazer dos museus. Mas hoje nós temos a expectativa da construção do prédio definitivo, estamos na tratativa do projeto arquitetônico, né? Temos aí uma ampla discussão que ainda leva algum tempo. Eu só me preocupo com essa questão dos equipamentos culturais. Né? O Teatro Castro Alves lá em Salvador levou 30 anos para ficar pronto. Quando ele ficou pronto, funcionou 5, pegou fogo e levou mais 40 para ficar pronto. Né? O Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro levou 40 anos para ficar pronto. Eu espero que o Museu Integrado de Roraima não leve esse tempo todo para receber a sua nova sede. A gente se coloca à disposição de todos vocês, acadêmicos, interessados, visitantes, né? Passem lá no museu e vamos fazer essa troca, porque é a partir também do posicionamento e do olhar da sociedade que a gente faz com que essa instituição também se permaneça. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigada. Na verdade, hoje, né, é um sonho, eu posso falar assim, que é a finalização do meu mestrado e entregar como produto esse evento foi de extrema importância, tanto para mim, como acadêmica, né, para a instituição, como também para toda a sociedade, porque a gente poder discutir essa temática que é tão importante, que está sendo esquecida aqui no nosso estado, é de extrema relevância. Então, hoje foi uma realização de fato de um sonho, poder discutir com várias outras pessoas, entender um pouco mais sobre a história do nosso estado, escutar relatos de pessoas que são tão importantes para a gente. No dia de hoje nós tivemos um seminário de pesquisa. A acadêmica Clara foi muito objetiva na sua explanação e abriu oportunidade para os debates. Nós tivemos participações mais que especiais, pessoas que vivenciaram, que vivenciam ainda a história e lutam pela preservação do patrimônio cultural em Roraima, e a comunidade. Nós tivemos uma presença bastante forte da comunidade, não só acadêmicos, mas também profissionais interessados no tema.
Eu acredito que o objetivo ele foi cumprido, que é levar a universidade para extramuros, né? Discutir esses temas de pesquisa com a comunidade para que a gente pense uma melhor forma de preservar esse patrimônio cultural. E eu agradeço aqui a todos que me apoiaram aqui na realização do evento, principalmente ao professor Alberto, que esteve aqui na organização junto comigo, e os demais acadêmicos, né, que nos ajudaram, assim como a UE, que ajudou e que tem sido minha casa desde 2022, após eu sair da Federal, e também a minha família, meu pai, minha mãe, e agora também a OAB, que cedeu espaço para a gente.